E aí, hoje a gente vai abrir a caixa preta da inteligência artificial. Já parou para pensar como uma máquina realmente pensa? A resposta para isso não começa com chips e códigos, não. Começa com perguntas que filósofos faziam há milhares de anos. E é essa trilha que a gente vai seguir agora. Então, para entender como se constrói uma mente artificial, nosso roteiro tem 5 passos bem claros. A gente começa com o sonho que deu origem a tudo, depois vai conhecer as mentes por trás dessa ideia, apresentar o tal do agente inteligente, aprender a linguagem que ele fala e, por fim, entender como ele planeja o futuro. Vamos lá? É isso mesmo. A ideia de criar uma mente artificial não nasceu num laboratório de computação. Nasceu de uma pergunta, uma inquietação que acompanha a humanidade há séculos. Olha que interessante, foram os pensadores da Grécia Antiga os primeiros a tentar organizar, a mapear o pensamento humano. Eles não tinham a menor ideia, claro, mas ao questionar a natureza da razão, eles estavam, na verdade, colocando a primeira pedra na fundação do que um dia seria a IA. E a partir daí, a jornada foi, assim, meteórica. O que era só um modelo matemático no papel em 1943, em pouquíssimas décadas explodiu. Passou de conferências de acadêmicos para sistemas que realmente funcionavam em empresas e, finalmente, para a tecnologia de Deep Learning que está no nosso celular hoje. Mas olha só, para construir uma mente artificial, não basta ter um programador genial. É preciso muito mais. É quase como uma receita de bolo, que mistura ingredientes de áreas do conhecimento que, à primeira vista, não tem nada a ver uma com a outra. E é aqui que a gente entende a verdadeira natureza da IA. Ela não é um campo isolado de jeito nenhum. É um ponto de encontro, uma fusão. É onde a lógica fria da matemática se encontra com os mistérios do cérebro, estudados pela neurociência, e onde as grandes questões da filosofia se juntam com a mão na massa da engenharia. E cada campo desses traz uma peça que é simplesmente indispensável. A filosofia define o que a gente está buscando, a matemática cria a linguagem para isso, a neurociência dá inspiração biológica, a psicologia ajuda a modelar o comportamento e, no fim, a engenharia constrói o corpo que faz tudo isso funcionar no mundo real. Bom, com todos os ingredientes na mão, chegou a hora de conhecer o protagonista dessa história toda, o agente inteligente. É ele, no final das contas, o ator que faz as coisas acontecerem no universo da IA. Pensa assim, um agente não é só um programa de computador paradinho ali. É uma entidade ativa. Ele tem sentidos, os sensores, para perceber o mundo ao redor. E ele tem membros, os atuadores, para agir e modificar esse mundo. E o funcionamento dele é, na essência, um ciclo bem simples de 3 passos que se repete o tempo todo. Primeiro ele percebe o ambiente. Depois ele processa essa informação e toma uma decisão. E por último, ele age. Perceber, processar, agir é o coração de todo agente inteligente. E claro, existem agentes de vários tipos e complexidades. Tem o mais simples, como um termostato, que só reage à temperatura atual. Tem agentes mais complexos, como um carro autônomo, que criam um mapa interno do mundo. E tem os mais avançados, como um sistema de recomendação, que tentam adivinhar o que vai nos deixar mais satisfeitos. Certo, então a gente já tem o nosso agente. Mas como é que ele pensa? Qual é a linguagem que ele usa para raciocinar? A resposta é a lógica. Uma linguagem super precisa e poderosa. E para a lógica funcionar, ela precisa de 2 coisas fundamentais. A primeira é a sintaxe, ou seja, a estrutura, as regras de como organizar os símbolos. A segunda é a semântica, que é o significado por trás daqueles símbolos. É igual a uma frase. As palavras precisam estar na ordem certa, isso é a sintaxe, mas a frase também precisa fazer sentido, e isso é a semântica. E o tijolinho básico, o ponto de partida de todo o raciocínio de máquina, é a lógica proposicional. A ideia aqui é genial de tão simples. O mundo pode ser quebrado em pequenas afirmações que são ou verdadeiras ou falsas, não tem meio termo. E é a partir daí que a mágica começa. Vamos ver um exemplo. O operador E é super exigente. Para ele dar um resultado verdadeiro, as 2 condições precisam ser verdadeiras. Pensa num bolo. Você precisa de farinha e de açúcar. Se faltar um dos 2, já era, não tem bolo. Já o operador OR é bem mais flexível. Para ele, basta que uma das condições seja verdadeira para o resultado já ser verdadeiro. É como escolher o que beber de manhã. Você pode tomar café ou chá. Qualquer uma das opções serve. E aqui está o pulo do gato, a grande sacada. É a combinação de milhões, bilhões dessas operações lógicas super simples, que permite que um agente faça raciocínios que parecem incrivelmente complexos. A complexidade nasce da simplicidade em escala. Então tá, nosso agente já sabe raciocinar sobre fatos, mas e quando ele precisa planejar uma sequência de ações para atingir um objetivo?
Para isso, ele precisa de uma espécie de mapa. E na IA, esse mapa tem um nome bem específico. Na prática, um grafo nada mais é do que um mapa de um problema. Cada ponto no mapa, que a gente chama de nó, é um estado possível. E cada caminho entre os pontos, que a gente chama de aresta, é uma ação que o agente pode tomar. E o que o agente faz é basicamente procurar o melhor caminho nesse mapa. Ele olha onde está agora, o ponto de partida, e busca a melhor rota para chegar onde quer, que é o objetivo. Essa ideia de buscar caminhos em um grafo está em todo lugar, desde o GPS do carro até uma IA jogando xadrez. Olha só esse exemplo prático aqui de um filtro de conteúdo. É uma máquina de estados bem simples. O agente começa, coleta uma informação, a idade. Aí vem a decisão, que é um nó no nosso mapa. A idade é menor que 18. Se a resposta for sim, ele segue por um caminho e vai para o estado conteúdo limitado. Se for não, ele pega outro caminho e vai para o estado conteúdo completo. Simples e lógico. Então, para a gente amarrar tudo, vamos recapitular nossa jornada. A gente partiu de um sonho filosófico muito antigo, juntou os ingredientes de várias áreas do conhecimento, construiu o nosso ator, o agente inteligente, demos a ele um livro de regras, que é a lógica, e um mapa, que são os grafos, para ele poder se planejar. Isso nos leva a uma última questão, uma provocação final. A gente conseguiu delinear as regras, a lógica, os mapas que uma máquina usa. Mas uma máquina que segue regras perfeitamente, ela realmente entende o que está fazendo? Essa é uma pergunta que leva a gente para fora da engenharia e nos joga de volta na filosofia, exatamente onde toda essa nossa jornada começou.